Olá pessoas, meu nome é Mago Israel, ou Bruxo Israel, tanto faz. Eu mexo com bruxaria, umbanda e quimbanda luciferiana. Também sou cartomante profissional, né? Jogo vários tipos de tarô diferentes. O que eu mais utilizo é o da Maria Padilha, que é um tarô cigano. O tarô cigano da Santa Sara, que é esse aqui, né? E o da Maria Padilha. Esse é da Maria Padilha, esse é da Santa Sara. Porque eu trabalho com a Maria Padilha, com a Cigana Esmeralda do Oriente. E esse aqui é o tarô egípcio, completo de 78 cartas. São os que eu mais utilizo. Também utilizo às vezes o tarô dos orixás. Aí tem também o tarô dos bruxos de São Cipriano, que eu gosto muito. São os que eu mais uso. Que o tarô dos bruxos de São Cipriano é esse aqui, ó. Tem o São Cipriano atrás, tem 50 cartas. É ótimo, tá? É o tarô mais usado por quem é bruxo como eu. Eu comecei na bruxaria depois que eu fui pra Umbanda e pra Quimbanda, luciferiano. Então assim, hoje eu vou falar os sintomas da mediunidade, tá? Todo mundo que é médium vai ter esses sintomas que eu tenho desde criança. Quais são esses sintomas de que você tem uma mediunidade muito forte? Quais são os sintomas de que você tem uma mediunidade muito forte? São eles: escutar vozes, aí você olha, não tem ninguém. Ver vultos, tá? Sentir arrepios, tá? Na espinha ou até aqui na boca do estômago, como se alguma coisa passasse e passasse a mão na tua barriga e não tem ninguém. Tá? É uma energia que você sente que bate bem na boca do estômago, porque é nesse chakra do estômago que entra e sai as energias. Ou então calafrio na espinha, na parte de trás das costas. Quando um espírito se aproxima de você, isso pode acontecer. Outra coisa, quando você é médium de incorporação, como eu, de transporte, e um espírito se aproxima, seja ele bom ou ruim, né? Quando é um espírito bom, é um guia seu. Um preto velho, um caboclo, um cigano, um herê, um exu, uma pombagira. Quando é um espírito ruim, é um obsessor, ou alguma coisa mandada para te prejudicar. Então, como a pessoa que é médium, ela tem uma influência muito forte dos espíritos e das energias dos ambientes e das pessoas, a gente tem que estar sempre se protegendo. Usando guia de proteção, tomando banho de descarrego, firmando anjo de guarda, fazendo várias coisas que todo mundo deveria fazer, mas que o médium é obrigado a fazer para ter uma vida espiritual e até física e social tranquila, tá? Então você sente, às vezes sim, como se alguém passasse a mão aqui, ou desse um golpe aqui na tua boca do estômago, ou um arrepio na coluna, né? Quando você, por exemplo, quando eu conheci a Umbanda há anos atrás, que eu ainda não tinha entrado para casa de ninguém, eu ia na assistência, assistia a gira, e uma vez eu estava sentado bem na frente, e era uma gira de Exu e Pomba dentro da Umbanda e da Quimbanda, no terreiro de Umbanda e Quimbanda, e eu senti, sem brincadeira nenhuma, eu não estava ainda trabalhando na Umbanda e na Quimbanda naquela época, mas eu já era médium, já era bruxo desde criança, e desde criança eu sou envolvido com o ocultismo, e eu sou médium desde criança, que isso fique claro. Então eu já sabia que eu era médium desde criança, e eu também já era bruxo envolvido com o ocultismo desde criança. Então eu não conheci essa realidade só na Umbanda e na Quimbanda. Isso tem que ficar claro, tá? Que não é só Umbanda, Quimbanda e o Candomblé que sabe, não. A bruxaria, o ocultismo, outras vertentes sabe tanto quanto ou mais. Então eu comecei na bruxaria desde criança. Então assim, e eu sei que eu sou médium desde criança, e os fenômenos paranormais que acontecem comigo acontecem desde criança. Então eu sinto o espírito desde criança, eu sou intuitivo desde criança, eu incorporo desde criança. Muito antes de entrar em terreiro eu já incorporava algumas entidades minhas que hoje me acompanham no terreiro, tá? Como desde criança já recebia tranca-rua, a Padilha já encostava, a cigana também, e por aí vai. Que isso fique claro. Quem é médium, nasce médium. Não é terreiro nenhum que bota a mão na tua cabeça e te faz você ser médium. Você tem que nascer médium.
O terreiro, o pai de santo, a religião, a umbanda, a quimbanda, a bruxaria, o candomblé, a jurema, só te ajuda a desenvolver aquela mediunidade que você já nasceu com ela. Porque se você não nasceu médium, não adianta fazer obrigação, não adianta ter 7 anos em lugar nenhum, não adianta querer ser uma coisa que você não nasceu com aquele dom espiritual, ok? Então, mediunidade de incorporação, transporte, cura, intuição, clarividência, é dom de nascença. Ou você nasce médium, ou você não será médium. Isso tem que ficar claro, tá? Então esses sintomas que eu estou falando é para quem já nasceu médium. E quem já nasceu médium vai ter esses sintomas desde criança. E não só quando pisa em terreiro. Só que quando a pessoa pisa em terreiro ou entra numa religião espírita, umbanda, quimbanda, candomblé, bruxaria, jurema, espiritismo de Kardec, a pessoa toma consciência de que tudo aquilo que ela sentia de diferente, e que às vezes a pessoa até acha que é normal ou coisa da cabeça dela, é mediunidade. Então uma vez eu estava lá no terreiro, numa gira de Exu e Pombagira, eu ainda não era dentro de terreiro nenhum, e eles estavam lá tocando para os Exus e Pombagiras, e eu fiquei com esse lado todo aqui do meu corpo, o lado esquerdo do meu corpo, esse lado aqui do meu sinal, todinho dormente. Por quê? Porque algum Exu, alguma Pombagira que eu tenho, encostou, como se quisesse incorporar, porque eles estavam tocando atabaque, eles estavam chamando os Exus e as Pombagiras em terra, e eu sou médium de incorporação e transporte. Então a minha entidade encostou. Uma das entidades que eu tenho, Tranca-Rua, Maria Padilha, Cigueira da Estrada, sei lá qual, encostou e deixou esse lado todinho do meu corpo ficou dormente. E eu estava sentado, quieto, parado, assistindo a gira de Umbanda e Quimbanda, esperando para falar com a entidade dos outros, né, dos médiums da corrente da Umbanda e da Quimbanda. Então, eu não sentiria isso se eu não fosse médium. Outras coisas, você, quando um espírito se aproxima de você para incorporar, normalmente, você sente calor, a sua temperatura corporal aumenta como se você estivesse com febre, você fica suando frio, a tua camiseta fica toda molhada porque você sua demais, porque o espírito ele traz aquela presença do espírito querendo incorporar, a sua temperatura aumenta e você sua. Normal, quem nunca viu as pessoas com um paninho enxugando o médio incorporado porque ele está pingando, porque o orixá se aproximou, a entidade se aproximou e incorporou, seja um orixá ou uma entidade umbanda e quimbanda, a pessoa fica com o corpo mais quente, a pupila dilata, todo mundo sabe, né? Quem já viu sabe como é que é, quando a incorporação é real, quando não é fingimento, né? Então a pessoa sente calafrio, a pessoa sente calor, a pessoa sua demais, a pessoa pode ficar com o corpo dormente, as mãos geladas, as mãos suando, as extremidades do corpo, mão e pé, dormente. Por quê? Porque você está sob a influência de um espírito que não é só o seu, algum guia encostou, alguma entidade espiritual encostou em você e está a ponto de incorporar. Tá, então, outra coisa, você pode, sendo também sensitivo de incorporação de transporte como eu, você pode captar o sentimento das pessoas. Quando uma pessoa está bem, você sente. Quando uma pessoa está feliz, você sente a felicidade dela. Quando ela está triste, você sente a tristeza dela. Quando ela está doente, você sente a doença dela. E aquele sentimento não é seu, é da pessoa que está na sua frente. Então não é nada estranho você falar com uma pessoa depressiva e ficar triste. Você falar com uma pessoa muito feliz e ficar feliz também. Por quê? Porque aquela energia daquela pessoa te afeta muito, porque você é médium. Também não é nada estranho você estar num lugar muito carregado e passar mal, e você estar num lugar com as energias boas e se sentir muito bem. Por quê? Porque você é médium. Você sente tudo com uma intensidade muito maior do que quem não é médium. Então, ambientes carregados com espíritos ruins e energias ruins fazem um médium como eu passar mal, ter dor de cabeça, se sentir sufocado, ter dor no estômago, ou ter vontade de sair correndo daquele lugar ali e ir para outro lugar, porque aquele lugar ali não tem uma aura energética boa.
saudável. É um lugar carregado, assombrado, com energias e pessoas negativas. Tá? Outra coisa que acontece é você ter intuições, né? Pensar em alguém e a pessoa em seguida te ligar. Outra coisa é você sonhar com alguma coisa e aquela coisa acontecer. Você ter uma intuição de desviar de um caminho e ir por outro, e você descobrir que você se livrou de um acidente, de um assalto, de uma coisa ruim, que foi uma intuição que você teve. Não vou por aqui. Por quê? Não sei, não vou por aqui porque alguma coisa está me dizendo para ir por lá. E você vai por lá e descobre que se fosse por aqui, você seria assaltado, sofreria um acidente ou alguma coisa ruim te aconteceria. Você, por intuição, desviou do caminho e foi por um outro caminho, e aquilo foi bom para você, porque você teve um livramento, graças à sua intuição e clarividência. Tá? Outra coisa que acontece é você sonhar com seus guias, com seus orixás. Isso pode acontecer quando você é médium de corporação. Você pode também, como eu sei, por intuição, as coisas vir na sua mente e você saber que algo vai dar certo e aquilo dá certo. Você saber que algo vai dar errado e aquilo dá errado. Não é que você sabe, você sente que vai dar certo e dá certo, intuição. Você sente que vai dar errado e dá errado, intuição. Você sente que aquela pessoa gosta de você, intuição. Mas ela não falou que gosta de você, nem demonstrou. Você sente que ela gosta de você. Você sente que a pessoa te ama, que a pessoa te odeia, que a pessoa te despreza. E ela não demonstra isso e não falou isso, mas você sente a energia da pessoa. E aí você traduz essa energia em informações, né? Então, tudo isso é muito forte numa pessoa que tem uma mediunidade muito ostensiva e aguçada desde criança, tá? Que é aqueles médiuns ostensivos, que são os médiuns de incorporação e transporte de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Bruxaria, Centro de Kardec, Espiritismo de Kardec, Mesa Branca. Todos esses sintomas que eu estou relatando aqui são muito fortes na pessoa que é médium ostensivo e que nasceu médium, e que essa mediunidade é muito forte, tá? Normalmente essas pessoas têm que estar dentro de uma religião espírita, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Bruxaria, Jurema, para aprender a se proteger dos maus espíritos, das más energias, dos feitiços, das coisas que as pessoas fazem para maldade, né? Que tem gente que mexe com magia negra para maldade, tem espírito ruim que pode te perturbar e te obsediar, né? Outra coisa que acontece com os médiuns é você ter pensamentos muito ruins, tipo, se mata, se enforca, bebe demais, fuma demais, briga com aquela pessoa. É como se alguém estivesse ali te instigando a fazer uma coisa ruim. Quem que está ali? É uma pessoa? Não, é um espírito obsessor te vampirizando e tentando mexer com a tua mente para que, por influência, você faça o que aquele espírito maligno quer. Quer matar, roubar, se prostituir, beber demais, fumar demais, se matar, porque ele começa a jogar pensamentos muito macabros na sua mente. E você sabe que normalmente você não pensaria aquilo. Então por que você está pensando tanta coisa ruim? É porque você está com encosto, alguma coisa ruim ali, e você é médium, então aquela influência se torna maior. As pessoas têm que entender que mediunidade é porta aberta. Você pode receber entidades positivas ou negativas, você pode receber energias positivas e negativas, conforme ao seu comportamento, conforme a sua proteção espiritual, conforme o seu caráter e conforme o jeito que você leva a sua vida espiritual, e conforme também as influências de terceiras pessoas. Que você pode ser vítima de magia negra, você pode ser vítima de feitiço para te destruir, você pode, por você mesmo, por ser médium e não se cuidar, atrair espíritos obsessores. Então vocês têm que entender isso. Mediunidade, você não lida só com coisas boas, você lida com o bom e com o ruim, energias e espíritos bons e ruins. E com a maturidade espiritual e com a ajuda de um terreiro, uma religião, um sacerdote, uma sacerdotisa, um mago, um bruxo, um pai, uma mãe santo, as pessoas vão amadurecendo e vão aprendendo a controlar a mediunidade ao invés de ser controlada por ela. Ou seja, a pessoa vai dominando o dom e sabendo lidar com um lado negativo, porque tudo tem dois lados.
tá? Então, isso que eu estou falando aqui, quem é médium desde criança está cansado de saber, quem está dentro da religião, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, da bruxaria, da Jurema, do Espiritismo de Kardec, e é médium e ajuda as pessoas com mediunidade, está cansado de saber, né? Mas para quem não é, ou está se descobrindo médium, ou a ficha está caindo agora, tudo que eu estou falando aqui vai ajudar a você entender que você é médium, que você nasceu assim, e que a religião, quando você entra, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, da bruxaria, da Jurema, do Espiritismo de Kardec, é para ajudar você a lidar com toda essa situação da mediunidade ostensiva, para que você seja beneficiado com os dons espirituais ao invés de ser prejudicado, e você ainda vai aprender a usar os seus dons espirituais e a sua mediunidade para a normalidade, dê o nome que você quiser, para além de ajudar você, ajudar outras pessoas dentro da religião, da bruxaria, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, da Jurema ou do Espiritismo de Mesa Branca de Kardec, Centro Espírita de Kardec. Ok? Ok. Claro que tem pessoas que vão usar a sua mediunidade para maldade, isso é uma escolha, existe o livre-arbítrio, mas quem plantar o mal vai colher o mal, quem plantar o bem vai colher o bem na medida do seu caráter e na medida dos seus feitos. Então cada um sabe de si, tá? As pessoas podem fazer o bem e o mal, o certo e o errado, ajudar a levantar alguém ou ajudar a derrubar, e elas vão colher aquilo que elas plantaram e fizeram. E daí cada um faz o que quiser da sua vida, só que depois não reclame. Você faz aqui, você paga aqui. Se não pagar aqui, paga lá do outro lado. Se pagar lá do outro lado é pior. E acabou, é assim que é. Tudo que vai e volta, você faz aqui, plantou vento, vai colher tempestade. Plantou felicidade, vai colher felicidade. Plantou desgraça, vai colher desgraça. E não tem, meu Deus do céu. É assim para todo mundo. Tá? Tu pode fugir aqui, fugir ali, enganar esse aqui, enganar aquele ali. Mas se tu fez, tu vai pagar pelo que tu fez. Quem deve paga, quem merece recebe. Ninguém engana Deus, ninguém engana os orixás, ninguém engana as entidades de Umbanda e Quimbanda. Tá? Tu pode se achar muito esperto, mas tu não é não. Tá? Ponto. Então, quem é médium precisa cuidar da sua vida espiritual muito mais do que alguém que não seja. Por quê? Porque tudo que é negativo, no sentido de energia e de espíritos ruins, afetam muito mais uma pessoa que é médium negativamente do que uma pessoa que não é médium. E isso tem que ficar claro. Então as religiões não existem, principalmente as espíritas, né, como Umbanda, Quimbanda, Candomblé, bruxaria, Jurema, Espiritismo de Kardec, não existem a troco de nada. As pessoas não acendem vela a troco de nada, as pessoas não fazem limpeza espiritual e descarrego a troco de nada, porque é necessário. As pessoas não fazem oferenda para melhorar de vida a troco de nada, fazem porque é necessário. E as pessoas não vão, né, uma vez por semana, ou 2, 3 vezes no mês, né, num centro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, bruxaria ou Jurema ou até Espírita de Kardec a troco de nada. Elas vão lá cuidar da vida espiritual delas e ajudar os outros com espiritualidade, mediunidade e religião. Então tudo isso tem que ficar claro. Tudo tem um porquê, nada é feito de qualquer jeito ou sem motivo nenhum. O objetivo das religiões espíritas é ajudar as pessoas com a mediunidade e tornar a mediunidade uma bênção e não um fardo para a pessoa carregar. Por quê? Porque um médium desequilibrado, ele não consegue ser feliz. Porque nada anda, porque ele vive carregado ou com encosto. Então o médium tem que cuidar da vida espiritual dele muito mais do que as outras pessoas que são consideradas normais. Porque o médium também é normal, mas ele tem um dom espiritual que o diferencia das demais pessoas que não são médiums ostensivos, que não incorporam nada, que não veem espíritos, que não ouvem a voz de espíritos, que não vê gente morta, que não incorpora orixá, nem entidade de Umbanda e Quimbanda, e que não tem dom para fazer magia e desfazer, nem para jogar tarô, búzios, nada disso que envolva magia, mediunidade, oráculos e ocultismo. Então isso também tem que ficar claro. Tá? Existe muita gente hoje em dia que é médium e não sabe,
ou desconfia, mas tem medo. Tem muita gente que não é médium, mas queria ser. Tem muita gente que finge que é médium, mas não é médium. Mas quem é médium de verdade vai ter todos esses sintomas que eu falei aqui nesse vídeo desde criança, como eu sempre tive. Que é ver espíritos, ver vultos, escutar vozes e não ter ninguém, a sentir arrepios, ter o corpo dormente quando um espírito se aproxima, sentir a energia boa e ruim das pessoas e dos lugares, sentir a presença de espíritos bons ou malignos e tudo mais isso que eu falei. Tá? Então as pessoas aceitar. Tem gente que não existe que Deus existe. Tem gente que não aceita que Deus existe, que orixá existe, que entidade espírito existe. Tem gente que acha que é um robô, né? Nós também somos espíritos, mas nós somos espíritos encarnados. Nós temos um corpo físico. Mas existem espíritos que não têm mais esse corpo físico, que só tem o corpo espiritual, que nós conhecemos como aura ou corpo astral. Então, as pessoas às vezes têm uma dificuldade muito grande de aceitar algumas coisas porque elas não são médiums. Aquela pessoa que não é médium não sente o que a gente sente, não vê o que a gente vê, não ouve o que a gente ouve e não tem esses sintomas. Então, para ela fica muito difícil aceitar que uma coisa que ela não vivencia no dia a dia existe. Porque aquilo não faz parte do dia a dia dela e da vida dela. Quem só sabe como é ser médium, quem é médium. Quem não sabe, acha que sabe. Normalmente quem não é médium debocha, duvida ou tem medo de quem é. Por quê? Porque tem medo do desconhecido. As pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem por ignorância, por ter medo mesmo, por ser frouxa, por ser tansa, por ser fora da casinha, por não querer se, né? Porque tem pessoas que preferem viver na ignorância, porque elas preferem fingir que não existe, fingir que não estão vendo, né? Fingir demência. Tem pessoas que preferem isso, né? Preferem acreditar só naquilo que você pode pegar, ver e sentir que seja físico. A realidade espiritual a pessoa ignora por conveniência, medo ou ignorância mesmo. Tá, então é isso, espero ter ajudado vocês. Quem quiser uma consulta de tarô cigano, né, ou de búzios comigo, ou fazer mapa astral, mapa numerológico, ver se é médium, ver se tem orixá, se tem entidade, né, e ter uma ajuda espiritual, uma consultoria, é só entrar em contato no 47 99293 6267, tá bom? Meu nome é Mago Israel, Bruxo Israel, ou Israel Vidente, dê o nome que você quiser. Eu sou médium de incorporação, médium de transporte, médium de cura e intuitivo clarividente. Eu tenho 4 tipos de mediunidade diferentes e eu nasci assim, tá bom? Não foi pai de santo nenhum, nem mago nenhum, nem bruxo nenhum que me deu o dom da mediunidade. Eu já nasci assim. A religião só desenvolveu aquele dom que eu já tinha. Que isso fique claro, tá bom? Tem muita marmotagem hoje em dia por aí. Beijo e até a próxima.